Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, nesse vídeo que está sendo gravado nesse dia 11 de dezembro e que marca o episódio 2 dessa nossa temporada do segundo semestre de 2022. E sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E no episódio de hoje, nós vamos falar então sobre o nível absurdo que se chegou, esse fanatismo bolsonarista no Brasil, que é um fanatismo que foi alimentado aí por esses quase 4 anos de desgoverno Bolsonaro no Brasil, e que teve como seu grande incentivo o discurso de ódio propagado por seu líder mor, Jair Bolsonaro, que de dentro do seu cercadinho ou em suas lives, pelas redes sociais, sempre espalhava um discurso de ódio, incentivando o racismo, o machismo, a homofobia, junto com o discurso de ódio também contra qualquer opositor político a ele, e principalmente um discurso de ódio também às escolas e às universidades brasileiras. E era um discurso de ódio também, que era inclusive criminoso, da qual Bolsonaro saiu impune, não apenas porque ele tinha a posição de presidente da República, aqui no Brasil, mas também por causa do oportunismo e covardia das nossas instituições, seja no judiciário, seja nas forças policiais e também na grande mídia brasileira, que durante esses anos de desgoverno Bolsonaro, eles sempre tratavam de amenizar os crimes cometidos por Bolsonaro, tá certo? Porque também o Bolsonaro, junto com esse discurso de ódio, também atendia agendas da Casa Grande, como promover privatizações ou promover desmonte de direitos trabalhistas no Brasil. Certo? E o que essas instituições não entendiam, que toda vez que eles davam essa impunidade e leniência ao discurso de ódio de Bolsonaro, isso é algo que também servia como um farol para deixar a sua horda de fanáticos também mais assanhados. E eles se sentiam mais assanhados não só para repetir o mesmo discurso de ódio de Bolsonaro, mas também para cometer até atos de agressão baseados nesse discurso de ódio. Isso foi algo que foi aumentando de escala, tá certo? Até chegarmos aí na eleição de 2022, onde se já tinha a perspectiva de derrota de Bolsonaro. Onde você tinha essa gangue de fanáticos aí, que antes já fazia agressões preconceituosas às religiões de origem africana, certo? E durante as eleições de 2022 também começou a fazer agressões a também padres, tá certo? Nas igrejas brasileiras. Tá certo? E eram agressões que você pode acompanhar como exemplo o caso da tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida, onde você tinha lá a gangue de bolsonaristas hostilizando funcionários da TV Aparecida e até jogando agressões verbais ao arcebispo que estava discursando na época. E o pior é que no discurso desse arcebispo não tinha nada de discurso de apoio a Lula ou a PT para despertar todo esse ódio desses bolsonaristas. A única coisa que o arcebispo falou nesse dia, na festa de Nossa Senhora Aparecida, foi simplesmente fazer um discurso contra a propaganda do ódio, e também falando sobre a necessidade de se combater a fome do Brasil. E é só isso que já foi suficiente então, para despertar todo o ódio dessa gangue de fanáticos. Que é um cenário que você perde também no momento que você tem lá um vídeo mostrando bolsonaristas interrompendo uma missa, e também fazendo ataques verbais a um padre que estava fazendo lá um discurso bem básico que se espera de qualquer padre da igreja. Da igreja católica você costuma fazer aquele discurso moderado, que fazendo um discurso que Deus nunca vai compactuar com as forças da violência, não vai estar do lado daqueles que pregam armamentismo, fala que Deus é amor, é solidariedade, tá certo? Bom, então é um discurso básico, não tem nada de apoio a Lula, não tem nada de apoio ao PT, mas só de ter feito esse discurso já foi suficiente de novo para esses bolsonaristas começarem a interromper a missa e fazer agressões verbais ao padre. Para mostrar a vocês que esse fanatismo atingiu um ponto tal
que na verdade se a fala de falar que é ódio a Lula e a PT acaba sendo só como desculpa. Tá? O ódio deles acabou sendo direcionado a qualquer pessoa que faça um discurso, né, humanista, né, de que você tem que acabar com a fome no Brasil, de que você tem que, né, acabar com a violência no Brasil, que a solução no Brasil não é botar mais arma nas ruas, né, tá certo? E é isso que está se opondo então agora o bolsonarismo no Brasil. Tá certo? Então, é uma situação que, de tanto discurso de ódio, a cabeça das pessoas entrarem em parafuso, né? Tá certo? Bom, e agora considera que qualquer discurso, então, né, de programa social para querer acabar com a fome seria um discurso do Lula, né? Quando, na verdade, é uma bandeira, na verdade, da humanidade, que mostra como essa gangue de fanáticos, tá, basicamente, eles perderam a humanidade deles, se tornaram pessoas desumanas, tá, incapazes de sentir compaixão por qualquer outro ser humano no Brasil. E a desumanidade desse fanatismo bolsonarista também acaba atacando em outras frentes, onde não são poupados nem mesmo crianças e os jovens estudantes pelo Brasil afora. Só lembrar daquele caso que nós já citamos no último episódio, né, na semana passada, em que você tinha lá manifestantes bolsonaristas levando crianças nas manifestações que estavam bloqueando as estradas pelo país, e quando aparecia a tropa de choque, eles colocavam as crianças como escudo humano entre eles e a tropa de choque. É um verdadeiro ato de covardia e canalice, que é o tipo de ação que se repete também em um outro bloqueio bolsonarista, em que eles interrompem, né, a passagem de uma família que estava levando uma criança para fazer uma operação, que ela tinha sofrido um acidente, né, a operação só podia fazer em uma outra região, onde a família estava trafegando, né, e se não fizesse a operação, a criança correu o risco de ficar cega em um olho. Mas acontece que mesmo com a família explicando essa situação, os bolsonaristas mantiveram um bloqueio, pondo em risco então a integridade de uma criança, e até falou, né, na sua gritaria de ódio, que até desejaria que essa criança ficasse cega, né? De novo mostrando a falta de humanidade bolsonarista, né, que para eles interessa muito mais fazer essa choradeira de que eles não gostaram de perder a eleição, tá? Mesmo que eles forçassem uma criança a ficar cega. Felizmente, né, a família conseguiu fazer um desvio, mas perdeu o horário da operação, mas foi possível fazer a operação ainda, né, em uma outra data, tá? E felizmente a criança passa bem, né? Mas mesmo assim não se pode tirar, né, a culpa desses bolsonaristas em pôr então risco à integridade de uma criança inocente, né? E que se repete também nos movimentos que eles fazem contra estudantes, né? Onde temos aqui esse caso que aconteceu em Jundiaí, no interior de São Paulo, tá? Em que bolsonaristas então invadiram um ônibus escolar, tá? E para agredir e ameaçar estudantes que estavam lá dentro. Outro caso também, tá, que aconteceu no Paraná, tá, em que um ônibus escolar estava passando então perto de uma desses bloqueios bolsonaristas, né? Teve lá bolsonarista dando tiro no ônibus escolar, certo? E são todos casos em que você teve lá, né, nada de estudante batendo em manifestante, não teve nada de estudante agredindo os manifestantes bolsonaristas, nada disso. A única coisa que os estudantes fizeram foi passar do lado das manifestações e jogar críticas, né? Bom, falar que não apoia o movimento deles, né, que apoia a eleição do Lula, né, tá certo? Ou seja, eles só estavam externando a opinião própria deles, mostrando aquelas pessoas ignorantes que sabem pensar por conta própria e também têm coragem de expressar sua opinião. Mas frente a isso, esses bolsonaristas estão na base da ignorância, só sabem responder com agressão, ameaça e tiro. Mostrando novamente que esse fanatismo bolsonarista não tem limites para a sua indecência. E o pior de tudo é que esse fanatismo bolsonarista, né, que foi aumentando cada vez mais ainda nessas eleições de 2022, tá, ela veio acompanhado também de uma outra política desastrosa desses governos Bolsonaro, que foi a sua política armamentista, né, onde os governos Bolsonaro, durante todos esses anos, eles
fizeram todas as medidas para espalhar, né, dar um libera geral na distribuição de armas pelo país, para pessoas fora das forças de segurança, tá, sem nenhum controle, cortando os meios de fiscalizar essa distribuição de armas. Então, com um claro objetivo, né, de armar o crime organizado que tem ligações com Bolsonaro e também para armar, né, os fanáticos, então, dessa horda bolsonarista. Bom, tá certo? E eram duas medidas, uma mistura, então, que tinha um resultado óbvio do que iria acontecer. Tá certo? Porque já temos, como exemplo, né, o que aconteceu nas eleições de 2018, em que você teve o assassinato de Moro Katendê, né, tá certo? Bom, por um bolsonarista numa discussão, um ato de ódio político. Né, tá certo? Bom, e também se repete, né, nas eleições desse ano, tá, em que você teve o assassinato então, de Marcelo Arruda, que é tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, né, tá certo? Pelo bolsonarista Jorge Guaranho, né, tá certo? Bom, que, né, invadiu para matar Marcelo Arruda simplesmente porque ele estava dando uma festa de aniversário com homenagens a Lula e ao PT, que era de direito dele, porque era a festa de aniversário dele. Mas mesmo assim, isso insuflou o ódio desse bolsonarista fanático, que entrou atirando dentro dessa festa, gritando aqui é Bolsonaro, né? Tá certo? Uma festa que já teve presença de mulheres e crianças, né? E que com certeza ele ia continuar tentando a vida de outras pessoas, tá? Os resultados seriam ainda mais trágicos se o próprio Marcelo Arruda não tivesse atirado em resposta ao atentado de Guaranho, tá? E capacitado esse terrorista bolsonarista. Tá certo? Mas infelizmente, depois de revidar os tiros, aí o Marcelo Arruda acabou falecendo. Tá certo? Mas são dois episódios que ilustram então, tá, o que acontece quando mistura então, esse ódio bolsonarista, esse fanatismo bolsonarista com armas. Tá? Caso Moro Katendê, morto a facadas, e Marcelo Arruda morto a tiros. Tá? E que eram situações que mesmo nessas situações extremas, tá, ficava lá o judiciário, autoridades e a grande mídia tentando dar um jeitinho de amenizar esses episódios. Tá? Tentar falar que não é fanatismo bolsonarista, tá? Tentar relatar como se fossem crimes comuns do dia a dia, ou tentar falar de uma falsa polarização totalmente absurda, porque de um lado você tem a esquerda procurando, né, fazer o debate por meio de discursos e argumentos, enquanto do outro lado, do fanatismo bolsonarista, está lá agressões, ameaças e assassinatos. Tá certo? E dentro dessa leniência, impunidade, então, tá certo? Essas amenizações dos crimes bolsonaristas, tá? Que aí chegamos agora a esse triste episódio que aconteceu então em Aracruz, no Espírito Santo, tá? Bom, em que, inspirado por esse discurso de ódio de Bolsonaro, né, tá certo? As escolas, aos professores e professoras, né, bom, todo o sistema educacional, tá? Aí você tem lá, sendo espelhado nesse discurso, o jovem, né, que invade, né, duas escolas, tá? Invade a escola estadual Primo Beach e o centro educacional Praia de Coqueiral, né? Ele invade essas duas escolas vestindo farda militar, usando símbolos nazistas e sai distribuindo tiros. Tá? É um verdadeiro massacre que ele acabou matando então 4 pessoas, especificando 4 mulheres, que são 3 professoras e uma estudante, e feriu mais de 10 pessoas. Tá certo? Logo, consequência dessa política armamentista misturada com esse fanatismo sendo espalhado pelo discurso de ódio de Bolsonaro e sua horda de fanáticos bolsonaristas. Certo? E para mostrar que estamos chegando numa situação que se escala cada vez mais, são situações cada vez mais graves, que só se escala também devido à cumplicidade também das autoridades, do judiciário e da grande mídia, que passou todos esses anos anteriores tentando amenizar. Ou dava impunidade, ou procurava amenizar. Certo? De novo, aquilo que eu tenho repetido nos últimos programas, que toda vez que se faz impunidade e leniência às atitudes do fascismo, isso só serve para aumentar o fascismo. Tá? E também deixando claro que
que a melhor forma então para resolver esse tipo de problema, tá, seria, tá, desse ponto aqui para frente, você ter punições exemplares sobre esses crimes, tá, e como manda a lei, tá certo? E a única experiência que está para isso acontecer é porque Bolsonaro agora está saindo da presidência, vai perder a influência de da presidência dele, tá? E com certeza só nesse momento que as nossas instituições acovardadas vão criar coragem para finalmente dar continuidade aos processos contra Bolsonaro. Porque aí, terminando essa impunidade a Bolsonaro, tá, que aí se abre a barragem para dar finalmente a punição que se tem que dar aos crimes do bolsonarismo. E com isso nós encerramos nosso programa de hoje. Sempre lembrando que, caso seja do interesse de vocês, vocês podem fazer a inscrição ou no canal do YouTube de Fabiano Kenji no Rama, ou seguir a página no Facebook de Professor Fabiano Kenji, PT Tocantins, para ter acesso mais rápido aos últimos conteúdos do nosso espaço. E também lembrando que o próximo episódio, que é o terceiro episódio da temporada, vai ser o último episódio da temporada, tá certo? E depois disso nós estaremos retornando então no ano que vem. Então até mais a todas e a todos vocês. Nos veremos novamente na semana que vem.